Olá, bom dia. Exatamente às 6 horas da manhã, desculpem, vamos começar mais um vídeo, a gravação de mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, do YouTube, né? Continuando o anterior, graças a Deus conseguimos ter tempo, né? A nossa grande alegria ontem foi o dia de comemoração, nossa escola está criada, né? Nós estamos com 6.500 visualizações. 6.500 é um número, para mim, eu jamais pensei em alcançar isso. Então, agradeço ao meu irmão Mariano Soltis, agradeço ao meu irmão Everaldo e a todos aqueles que aumentaram, divulgaram o canal. Mas desses 6.500, somente 400, mas já são 401 inscritos. Também já é um número, comecei com 36. Então temos muito a comemorar, mas o melhor de tudo é que o canal se transformou numa escola, como eu tinha proposto. Então estamos recebendo donativos, como nós pedimos, através do Nubank principalmente. Já estamos com R$ 555 na nossa conta. A conta será somente da escola, não tem nada meu. Eu vou apenas gerenciar e vou dar a vocês absoluta satisfação e transparência. A nossa escola conta com R$ 555 de alunos que, portanto, se comprometeram a depositar todo mês de R$ 10 um pouco mais se puderem, mas tem alguns que depositam 3, outros 170 e outros mais. De qualquer maneira, está funcionando. Então, temos uma escola. E aí, graças a Deus, foi uma grande vitória. Então, 6.500 visualizações, 401 inscritos e donativos que estão no Nubank, né, rendendo juros, R$ 555, que são entre R$ 2 e R$ 3 até 170 em média. Bom, então vamos hoje. Olha, nós vamos aprofundar um pouquinho o vídeo anterior. Nesse vídeo, então, vamos aprofundar um pouquinho. Nós deveríamos falar de Javé, mas nós sabemos que Javé é criado com o nome de Aor. Então, vamos primeiro ter que chegar até Aor, para depois dizer como é que Aor virou Javé. Então, então aqui nós demos o primeiro, na hierarquia de poderes, o primeiro é Elohim, o segundo é Reshit e o terceiro é Aor. Depois Aor vira Javé, que Isa disse, professor, pronuncie Javé, que é o correto. Mas Isa, eu sinto muito, porque as escolas teológicas mandam pronunciar Javé. O livro de Jota, aqui de dois eruditos que sabem milhões de vezes mais do que você, né? As escolas teológicas alemãs, que dividem em autor javista e autor eloísta, com esse nome eloísta, o que escreve sobre Elohim, javista, o que escreve sobre Javé, que vai ser o nome no qual vai se transformar Aor. Então isso eu vou pronunciar, às vezes um, às vezes outro, porque isso não faz diferença nenhuma, porque ninguém sabe qual é a pronúncia do nome. Ninguém. Não existe ninguém nesse mundo. O cálculo das probabilidades dá milhares de possibilidades. Então, eu sei exatamente o que você quer dizer, e quando eu disser como é que se transformou Aor em Javé, você vai ver que eu estou com a base segura. Mas, então, o que acontece, minha gente? Hoje nós estamos habituados a olhar para uma Bíblia e vê-la assim. E aqui, se nós formos olhar os originais, que eu não faço nada sem consultar os originais, então nós vamos encontrar a mesma coisa. Nós vamos encontrar no nosso queridíssimo Meir Metzila Malamed, né, a mesma coisa. Nós vamos encontrar na nossa Bíblia, que nos foi dada de presente por Dom Adilão Moura, quando eu frequentava como diácono o Mosteiro de São Bento. Então, a versão aqui é bilíngue, não é inglês e português não, minha gente. É hebraico-inglês, mas é escrito por um doutor.
né? É uma pessoa que temos absoluta confiança nele. Então, é o Dr. Richard Berry, PhD, tá vendo? Então, esses 3 livros, então, nós estamos habituados a ver. E o começo é a página mais bela da Bíblia. Então, a primeira página da nossa Bíblia, de qualquer das 3 que eu mostrei a vocês, é a página mais bela. Eu chamo de o poema da criação. É assim que eu chamo. Mas está escrito Gênesis. Eu acho Gênesis um nome inadequado, né? Até porque em hebraico é Bereshit. Então, já mostramos a vocês no vídeo passado, mas agora vamos mostrar no mapa reduzido. É daqui que Abraão sai. Então, vai haver aquela lista de patriarcas antediluvianos, que vai desde Adão até Noé, mas acontece que só interessa Abraão. A Bíblia só historicamente é considerada começando em Abraão. E aqui nós temos o Elam, que é a Pérsia atual, aqui nós temos a Babilônia, aqui nós temos a Síria, aqui nós temos o reino dos arameus, que são vizinhos, então já não são caldeus, né? E aqui nós temos o Egito, portanto o rio Nilo, e tudo isso aqui, antigamente, a Canaã, está aqui onde estão os judeus, Canaã, aqui Fenícia. Vamos mostrar o detalhe de Canaã. Então, Abraão saiu daqui, saiu da Babilônia, e foi o maior médium que se conhece no mundo. Só foi ultrapassado por Melquisedeque, que chegou a se pensar que era Jesus Cristo numa encarnação anterior. Nada a ver, não tem nada a ver. Nós temos a história de Melquisedeque hoje, então não tem nada a ver. Mas o maior médium do mundo se chamou Melquisedeque, no original Maleque Tzadek. Depois dele vem Abraão. Então todos os dois nós temos a história, são personagens históricos. Sanconiaton fala sobre ele, o Dr. Langdon encontra, né? E então nós vamos ter os dois. Então a história começa com Abraão, porque aquela porção de patriarcas da sociedade patriarcal monoteísta, que é a primeira sociedade secreta, só vai nos interessar a partir de Abraão. Antes não interessa, né? Então aqui seria de onde Melquisedeque e Abraão saíram. Da Babilônia, Melquisedeque, e de uma cidade aqui famosa chamada Ur, Susa é na Pérsia. Ur, está aqui bem pequenininho, mas eu vou ver se vocês conseguem ver. Aqui está em português, olha, Ur dos Caldeus. Então aqui nós temos a Caldeia, tá? O rio Tigre e o rio Eufrates. Então aqui nós temos a Pérsia, nós temos a Babilônia, nós temos a Síria, nós temos os arameus. Os arameus conviviam em paz com todo esse povo, porque eu disse, eles eram artífices. Todo mundo precisava dele para a fabricação de espadas e de artefatos de ouro. Então, agora vamos mostrar a vocês a Palestina. A Palestina, que é exatamente o centro de todo esse conflito atual, por causa dos judeus askenazes. Porque enquanto os judeus semitas moravam na Palestina, não havia problema. Aqui está a Palestina. Então, enquanto os judeus moravam na Palestina, aqui está o Mar Morto, depois tem o Rio Jordão, depois tem o Mar da Galileia, né? Então, o Mar Morto não serve para nada, não tem nada, é tão salgado que se você deitar, como numa cama, você boia. Agora, o Mar da Galileia é onde São Pedro pescava, é onde vai acontecer com Jesus, lá perto lá da Galileia, lá no norte, perto da Fenícia, limite com a Fenícia, né? Então, é aqui que está acontecendo hoje os maiores conflitos, e é aqui que mora a canalhada toda que obedece a Lord Nathaniel, barão de Rothschild. A sede é aqui. Os principais responsáveis são 150 homens, chamados Sociedade, como é que se chama? Internacional de Cabala. É Sociedade Internacional de Cabala. São 150 gênios que são capazes de fazer magia que você não imagina, abrir o Mar Vermelho em 2, como Moisés,
Então são eles que são os grandes agentes que, obedecendo a Nathaniel, barão de Rothschild, fazem do mundo o que querem. O que eu sei é bastante coisa em termos de magia, mas o que eles sabem é 10 milhões de vezes mais do que eu sei. Né? E isso assim, só entra alguém quando morre. É como a Academia Brasileira de Letras no Brasil. Morreu um, entra outro. São 150 no total. São eles que conseguem fazer, através da magia, aquilo que Moisés fez, as 10 pragas do Egito, abrir o Mar Vermelho e tudo aquilo ali. Pois bem, eles são capazes de fazer isso no mundo, tá? São capazes. Então, tudo isso está em Jerusalém. Tudo isso está em Jerusalém. Por isso, Israel quer ter de volta como capital Jerusalém. Então, aqui nós mostramos isso aqui, mas tudo vai começar com Abraão. Então, nós vamos voltar para Elohim. Por quê? Porque o primeiro capítulo da Bíblia, que é inadequadamente chamado de Gênesis, todo mundo sabe disso. Vamos chegar aqui e mostrar para vocês. Em todos as três Bíblias, Gênesis, Bereshit no original hebraico, eu chamo de Poema da Criação, e o segundo capítulo, chamado Rebobina Tudo, é outra criação, é outro Deus. Aqui o Deus é Elohim, portanto o autor é Eloísta porque ele usa Elohim, que é o Deus mais antigo. Depois vem o Javista. Mas olha, o 2 não começa aqui. Esse pedacinho ao final do 1. O idiota que fez a divisão, então fez Gênesis 1, certo. E esse 2 aqui é o final do Gênesis 1 e só vai começar o Gênesis 2 aqui, ó. Gênesis 2 só vai começar aqui. Então esse pedacinho aqui, olha que estupidez. É de um padre da Idade Média que dividiu a Bíblia em versículos e capítulos. Então, até a Idade Média não havia divisão na Bíblia, era tudo junto e misturado. Então, o idiota de um padre da Idade Média fez a divisão. E ao dividir, ele fez o Poema da Criação, vou chamar assim, se habituem com isso, a página mais bela da Bíblia hebraica. Mais bela. É uma coisa de uma beleza extasiante, né? E é aí que vai surgir a criação de Aor. No primeiro dia da criação aqui, né, Deus diz, haja luz, e a luz começou a existir. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Esse é o ponto onde nós estamos pegados, né? Esse é o centro do dessa nossa playlist. Mas para poder explicar bem isso, nós vamos hoje nos aprofundar mais, né? Então, por que a Bíblia começa com o Gênesis, que o autor é Eloísta, e depois Gênesis 1, e depois passa para Gênesis 2, que o autor é Javista. Já mostramos a vocês que a nossa indignação é porque aqui, entre um e outro, entre o Gênesis 1 e o Gênesis 2, havia um pedaço que Jeremias rasgou, tocou fogo, limpou o bumbum com ele, não sei o que fez, e desapareceu. Só que um programa especial de computador, feito por 2 peritos, aqui está o livro deles, Harold Bloom e David Rosenberg, ajudados por outros 2, que são Rafael Patá e Robert Graves. Então fez-se um programa de computador especial para poder verificar se o que está na Bíblia é exatamente como era. Não é. Eles rescaldaram aquele texto que eu li no vídeo passado, não vou ler agora para vocês, que é exatamente o pedacinho que começava o Gênesis 2. Então seria o Gênesis 2 original, o Gênesis 2 original, que mostra Javé como sendo um guerreiro, que mata Raabe, que mata Leviatã, seres que ele próprio tinha criado. Então, o que é que acontece? Olha que confusão. Eu fico pasmo quando eu vejo alguém, uma pessoa semi-analfabeta, pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço, alugar uma garagem, botar uma opção de cadeira de plástico e ali fundar uma igreja. Porque a coisa não é assim simples. Então, o que acontece? Elohim é o primeiro poder, que cria Reshit, que é o segundo poder. E aí na Bíblia, no Gênesis, vai dizer Bereshit bara Elohim.
né? Elohim criou em Reshit. Portanto, são dois poderes iniciais que são, no final das contas, um só. Então, o autor do poema da criação é Eloísta. Eloísta vem de Elohim. E no capítulo 2 é Javista, de Javé. Aqui nós temos dois autores judeus que dão toda a história de Javé, muitos dados sobre Javé, né? Aqui nós temos também o Graves e Patai, que dão muita coisa sobre Javé e sobre outros deuses. Então, agora, o problema é que Javé é criado com o nome de Aor. Esse é o meu problema, por enquanto, até que esse Aor passe a ser Javé. Então, para justificar a minha teoria, já que Reshit nós explicamos aqui, então Reshit e Elohim já estão explicados, né? Então, Eloísta é o autor que começa a Bíblia. Hoje todo mundo está habituado com a Bíblia, começa assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. E aí, na verdade, em hebraico é Bereshit bara Elohim, ou seja, Elohim é o nome, portanto o autor é chamado Eloísta. Mas olha só, essa página foi escrita entre o ano 400 e 300 a.C. Vejam bem agora qual é o problema, como é enrolado e como alguém tem coragem de botar uma Bíblia debaixo do braço, alugar uma garagem, botar cadeiras e pregar. Então, o poema da criação, portanto, Gênesis 1, ele foi escrito entre 400 a 300 anos, vai diminuindo, né? Antes de Cristo vem diminuindo. Então, 400, 300, vai chegar até o ano 1, que é o ano do nascimento de Jesus Cristo. Então, entre 300 e 400 a.C., é escrito o poema da criação. Eu acho uma coisa lindíssima. Eu fico extasiado diante daquela página. Então, não, é anônimo, não se sabe quem fez, sabe-se apenas que fez na Babilônia. É alguém que morava na Babilônia, porque a Babilônia mantém o nome Ilu. Mantém Ilu, que Ilu é Ilá, né? Os nomes aqui, ó. Ilu é um dos nomes de Elohá, Elohê, Elohim, que é El. A Babilônia mantém, a Assíria mantém, só que depois a Assíria passa para o nome Assur. Então, o autor, no ano 300 a 400 a.C., vai voltar a isso aqui, porque está morando na Babilônia. Então, ele pega este Deus, essa divindade, e escreve o poema da criação, que é o Gênesis 1. No ano 300 a 400. Ora, o Gênesis 2, Javé, vai ser escrito por Salomão, por ordem dele, não é por ele, ele era escritor, claro. Ele escreveu o livro da sabedoria, o Eclesiastes e os Provérbios, né? Então ele era também sabia escrever. Mas ele vai mandar escrever a epopeia sobre Javé no ano 960 a.C. Vejam bem vocês como a coisa é complexa para um idiota pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço e sair daí pregando para um bando de tolos, cegos, né, sendo guiado por um cego. Então vejam, Salomão pega uma porção de livros e pega esses livros no ano 960. Davi viveu no ano 1000, redondinho. 1000 anos antes de Cristo, Davi. Melquisedeque, 2300 a 2400 a.C., vai se distanciando. Abraão, 1900, alguns dizem 2000 para arredondar, antes de Cristo. Então Melquisedeque é anterior a Abraão. Melquisedeque é o mais antigo, 2300 a 2400, segundo o professor Langdon, né? Baseado no autor, no historiador fenício Sanconiaton. Depois vem Abraão, depois de Melquisedeque, ano 2000, ano 1900, depois os dois vão se encontrar na Palestina. Então, o autor que escreve no ano 960 a.C., é javista. Portanto, escreve sobre Javé. Ele pega os papéis, os livros e seleciona, são dois. Segundo Harold Bloom e David Rosenberg, são dois, uma mulher e um homem. É a tese deles, nesse livro. E eles dois, então, recebem do rei Salomão a ordem de fazer uma epopeia, não tinha nenhuma ideia religiosa, né? Então, a Bíblia nasce
não é com a intenção religiosa, já disse isso aqui, é uma epopeia para enaltecer o rei Davi, que seria o herói de Salomão que adorava e idolatrava o pai. Quando, no ano 960 a.C., quase 1000, Davi viveu no ano 1000, morreu, deixou Salomão, e Salomão, para homenagear o pai, chamou 2 escritores geniais, escribas, que não se sabe o nome, e mandou eles 2 fazerem uma epopeia. Cada um teve metade do livro, mas eu vou mostrar o que era um livro naquela época. Quais foram os livros que eles pegaram. Olha o que era um livro naquela época. Era isso aqui, gente, ó. Era isso aqui. Então tinha assim, ó, essa aba aqui, né? Ou essa aba aqui, vamos supor essa daqui. Nessa aba aqui estava escrito o nome do livro. E o nome do livro escrito nessa aba era a primeira palavra. Então, se aqui fosse o Gênesis, ou seja, o Sefer Bereshit, estava escrito aqui Sefer Bereshit, e estava na prateleira. Então, se eu sou um leitor, se eu sei ler, o que era raro naquela época, e eu quero ler como é que foi que o mundo começou, segundo o poema da criação, que é a página mais bela, não vou cansar de dizer, da Bíblia, admiravelmente bela, aqui estaria escrito Sefer Bereshit. Sefer Bereshit. Então, era assim um livro. Então, você vê, Sefer quer dizer livro. Ó, aqui está um livro moderno, Sefer Yetzirah. Sefer é livro, Yetzirah da criação. The Book of Creation, está em inglês. Foi presente do meu sobrinho Leonardo. Então, Sefer Bereshit estaria assim. Agora você tem uma ideia do que era um livro? Era aquilo ali, viu? Era aquilo ali, um livro. Então, era um rolo de papiro ou de pergaminho, ou seja, pergaminho era de couro de carneiro, ou couro de boi ou de outro animal, era de couro. E o papiro era de uma planta do Nilo. Então, aqui estava o nome do livro, pendurado, assim, ó. E o nome do livro era a primeira palavra. Então, aqui, Sefer Bereshit estaria escrito aqui, Sefer Bereshit. Por esse título, então pegaria esse rolo, abriria esse rolo, né? Isso aqui é uma pintura minha, antiga, é a única que me restou, né? Eu pintei vários quadros, mas o único que me restou foi esse aqui. E aí já as traças comeram a moldura, o bastidor, mas só ficou essa pintura. As outras todas eram Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Essa é a única pintura, eu fiz mais de 50, mas essa é a única que pintou. Então eu pintava mais ou menos, né? Eu pintava direitinho. Olha aqui, Jesus no Horto das Oliveiras. Foi o único que ficou. Pois bem, aí eu enrolei, porque as traças comeram tudo, comeram a moldura, comeram o bastidor é o que sustenta a tela. É o que fica por trás, não é visto. Foi comido. E a moldura também foi comida. Mas isso era um livro. Então, segundo os autores mais abalizados, ou seja, nós temos aqui 2. Aqui nós temos Ariel Kaplan. Ele diz que Abraão veio de Ur dos Caldeus com vários livros. Ur dos Caldeus era a cidade de Ninurta, cidade universitária. Ele veio de lá com vários livros, entre eles o Sefer Yetzirah. Não veio com o Sefer Bereshit, mas quem sabe, né? Ele diz aqui que era o livro principal que Abraão mais gostava, tinha 260 palavras só. Era um rolo desses com 260 palavras. Ele diz aqui. E agora vocês vejam como está uma mistureba aqui no começo. Ó. Aqui no começo diz assim, está em inglês, mas vai ser fácil. Vocês vão ver que tanto aparece Javé como Elohim. Tá? Vou ler em inglês primeiro. Vou ler em português. Com 32 passos místicos de sabedoria, gravou Iá. Iá é a abreviatura de Yavé. É o nome de Ea, Enki, no Dimud, Deus dos Sumérios, The Lord of Hosts, o Senhor dos Exércitos, The God of Israel, o Deus de Israel, The Living God, o Deus vivo, King of the Universe, Deus do Universo, El Shaddai, é com esse nome que Abraão vai adorar ele. Então aqui aparece Iá, que é Ea,
ou seja, copiado, tirado exatamente como está do Sumério. Ele era um deus sumério, o deus bom do Sumério, talvez o único deus bom dos Sumérios. Aparece apenas Iá, não aparece Iavé, aparece Iá, mas aparece El Shaddai. Vou mostrar para vocês. Então aqui, né, no livro de Ariel Kaplan, aparecem os dois. Segundo ele, né, isso aqui já é alterado. Tá vendo? Isso aqui já é alterado. Por quê? Porque ou aparece Iá, que é a abreviatura de Iavé, viu, Isa? Aqui é claro, ó, Iá. Aparece Iá, que é Eá, chamado Nudimud ou Enki, mas aparece também El Shaddai, aqui. Mas Abraão não vai conhecer Iá, ele só vai conhecer El Shaddai. Então diz aqui Ariel Kaplan, ele diz que o livro original que Abraão trouxe continha cerca de 26 palavras somente. Não vou procurar mais, o tempo já vai estar curto. Então, 26 palavras. Era um rolo desses com 26 palavras, que depois se tornou isso aqui. Né? E talvez aqui também tivesse milhares de outros livros. O livro da luta de Javé, o livro dos tesouros, o livro da criação de Adão, e vai por aí. Agora, se você pegar outro livro... Ai, deixei o marcador ali, meu Deus do céu. Corre, Marlancho, bota aqui de volta. Pronto, consegui fácil. Se você pegar outro livro, também que tem uma autoridade semelhante, que é de um judeu também, Enciclopédia Judaica, isso é para judeus, né? Mas está disponível na praça, é de Bernard Casper, judeu, Introdução ao Comentário Judaico da Bíblia. Ele aqui já faz outra afirmação. Ele diz que toda a literatura midrástica surge inteiramente do texto da Escritura, a qual costumava servir como uma espécie de comentário sistemático e sucessivo de verso após verso. E foi isso que principalmente o distinguiu da Mishnah, a qual ensinava as halachot, regras, leis. Portanto, daí vai derivar a Torá, a lei de Moisés. Leis, regras. Torá quer dizer lei, regra, ordem. O elemento essencial característico da Mishnah é sua aceitação e consideração das tradições dos anciãos. Aqui ele não fala vamos dizer assim, de Abraão. Ele diz que veio dos anciãos, portanto, daquela lista enorme, interminável, dos patriarcas antediluvianos, que Eduardo Churret chama de a sociedade patriarcal monoteísta do deserto. É uma porrada de nomes e não tem nacionalidade. Ali qualquer um podia pertencer. Foi a primeira sociedade secreta do mundo. E aí vai ser uma porção de nomes, vai passar por Noé, que virou filme, e finalmente vai chegar em Abraão, que aí começa a ser histórico, né? Segundo a arqueologia, segundo os melhores autores bíblicos. Então eu estou baseado aqui, os meus dois preferidos são aqui a Bíblia Disse a Razão, de C. Charles Marston. A Bíblia Disse a Verdade, de C. Charles Marston, começa com Abraão, e ele vai falar de Melquisedeque e de Abraão aqui. E o outro, que era um jornalista, aquele arqueólogo, é Werner Keller, e a Bíblia Tinha Razão. Werner Keller, jornalista, mas ele faz uma pesquisa percussiente, criteriosa. Esses são meus dois preferidos, arqueologia. Então, pela arqueologia, Abraão é um personagem histórico. Já aqui, então, Bernard Casper não fala em Abraão. Ele diz que esse rolo e vários outros que chegaram hoje não existem mais, mas na época de Abraão foram trazidos por ele. Ele diz que não era Abraão, é a tradição dos antigos, assim que ele chama. Ou seja, daqueles 52 personagens antediluviano, que começa com Adão, depois Abel, Caim, e depois vai se dividir nos bons e nos maus, 100, 7, e vai por aí adiante, Noé e Abraão. Mas só a partir de Abraão, a arqueologia diz, é uma história.
Mesmo com os erros e controvérsias, vai ser histórico. Antes disso é tudo simbólico, né? São alegorias que tem que ser traduzido como eu estou fazendo aqui para vocês. Aí ele diz: o elemento essencial da Mishnah é sua aceitação como a tradição dos anciãos ou dos antigos, às vezes simplesmente mencionada como Kabbalah, tradição antiga e aceita, às vezes como Halachá Lemoshe Missinai, no hebraico, Halachá Lemoshe Missinai, a lei de Moisés do Sinai. A lei entregue a Moisés no Sinai. Ele tirou. Pois a hipótese, tá? Ele está lidando com hipótese. Era que havia a lei oral, Kabbalah, chamada Torá Shebal Pé, aqui ele chamou de Kabbalah. Torá Shebal Pé quer dizer tradição dos antigos, tradição dos anciãos que Jesus vai combater, que foi dada no Monte Sinai a Moisés ao mesmo tempo que a lei escrita. Então, segundo ele, a tradição oral Shebal Pé dos antigos, dos anciãos, daquela lista interminável da sociedade secreta dos patriarcas monoteístas, é quem traz todos esses rolos e que entrega ao povo judeu, aos hebreus. Segundo Bernard de Casper, seria Abraão que traz de Ur dos Caldeus. Não há consenso. Então, em hebraico, a lei escrita é chamada Halachá Lemoshe Missinai, que ele traduz, a lei entregue a Moisés no Sinai. Ou a tradição dos antigos, a lei oral, a Kabbalah, que é Torá Shebal Pé. Aqui eles usam inclusive a palavra Torá. Engraçado, né? Na lei oral, eles chamam ora Kabbalah, ora Torá, que tem a mesma força. Todos os dois são iguais. Então, para nós não é assim. Para nós, a Kabbalah não tem a mesma força que a Bíblia, né? Que a lei entrega a Moisés no Sinai, e não aceitamos essa ideia. Então, vão discorrer longamente sobre isso. Missé Eliade, eu tenho aqui uma apostila, mas eu tenho o livro original. Deixa eu pegar o livro original. Missé Eliade vai falar sobre isto aqui, tá vendo? Ó? O conhecimento sagrado de todas as eras, ele vai falar sobre isso aqui. Eu gosto daquele ali, porque ele já está todo marcado. Samuel Noah Kramer vai falar sobre isso. A história começa na Suméria, mas ele vai falar só da Suméria. Então ele não vai chegar a Abraão, porque Abraão não nasceu na Suméria. A Suméria se transformou nos caldeus, e os caldeus é dos caldeus que vem Abraão. Abraão vem de Ur dos caldeus. Aqui, Kramer dá a origem dos caldeus, que é a Suméria. Mas é importantíssimo, porque você vai ver que tudo que a Bíblia tem é uma cópia, é uma adaptação do que está aqui. Tudo. Então, o que ele mostra aqui é que o que está escrito na Bíblia, na nossa Bíblia, é uma adaptação. Seria injusto dizer que é uma cópia, dizer que é um plágio, seria injusto. É uma adaptação muito bem feita, mas da Suméria. Tudo começa na Suméria. E é da Suméria que o autor bíblico vai tirar todas aquelas histórias, exceto a história do povo judeu. Então está aqui. Então, Missé Eliade, Samuel Noah Kramer, pegam tudo. E os nossos queridíssimos autores, Robert Graves e Rafael Patai. Eles vão pegar tudo. Então nos interessam porque eles são a raiz, né? Enquanto que Harold Bloom e Dave Rosenberg só vai falar de Javé. Só. Aqui os três que eu estou dando a vocês vão falar de tudo. Aliás, não é assim. Então vamos organizar. Missé Eliade fala de tudo. Tudo. Conhecimento sagrado de todas as eras. Robert Graves e Rafael Patai vai falar sobre tudo. Esses dois vão falar sobre tudo. Todas as religiões, todas as ideias. Outro que vai falar sobre tudo também é o professor Júlio Sorri, que nós vamos deixar para o próximo capítulo, porque esse já chegou, com o Deus El. Ele vai falar sobre El, que é exatamente Elohim. Ele vai falar sobre esse Deus, que é o primeiro Deus, o maior, o primeiro poder. Então, esse aqui é o professor Júlio Sorri, é ele que vai falar no nosso primeiro capítulo, então, a religião de Israel.
nós vamos mostrar que, então, o poema da criação, embora seja mais recente, tenha sido escrito no ano 300 a 400 a.C., enquanto que o redator javista é do ano 960 a.C., nossa, quase 700 anos de distância de um para outro, 600 anos, né? Na verdade, então, o javista, que é explorado aqui, né, é contratado por Salomão, é uma obra feita a mando de Salomão, que contrata 2 escritores, e o Eloísta, ninguém sabe quem é. Só sabe que ele estava na Babilônia, e por isso voltou ao conceito de El, que era o Deus antigo, o mais antigo, né, o primeiro Deus conhecido, que o professor Júlio Surri vai explicar. E aí nós vamos mostrar a vocês que o poema da criação, lindíssimo, na verdade é Eloísta, e é escrito na Babilônia, cerca do ano 330, estou fechando, antes de Cristo, enquanto o Gênesis 2 vai ser escrito no ano 960 a.C. Agora, a grande sacanagem é que entre o Gênesis 1 e o Gênesis 2, esse é o meu problema, essa é a minha indignação. Então, aqui, entre Gênesis 1 e Gênesis 2, havia um pedaço aqui. Aliás, Gênesis 2 não é aqui. Isso aqui ainda é o final de Gênesis 1, nós dizemos a vocês. Gênesis 2 começa aqui. Então, antes, esse número está errado, arranca daqui. Olha quanta complicação. Então, aqui nessa brecha, havia um pedaço que eu li para vocês no vídeo passado. Lembram? Javé lutando contra o dragão, Raabe, contra Leviatã, contra Terrom, contra Tiamat, contra tudo. Então, esse pedaço foi arrancado daqui. Ele era o prólogo, ele era o prelúdio do Gênesis 2, que começa aqui, que é outra criação. Essa é a história quando Javé, Deus, fez a terra e o céu. É, de novo, outra criação. Aqui, no princípio, Deus criou o céu e a terra. É o poema da criação belíssimo. E aqui é uma sujeira, né? Quando Javé, Deus, fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhum homem, nem planta. Então, é uma coisa paupérrima. Comparado os dois, o javista, né, é uma porcaria. O autor do poema da criação é de uma beleza, é de uma inspiração, é de uma arte fora do comum. Eu sou artista, eu sou professor de expressão oral e escrita em língua portuguesa. Então, é a página mais bela da Bíblia. Mas a minha indignação é aquele pedacinho que eu li para vocês. Mas nós vamos começar, então, mostrando o autor Eloísta, que escreve no ano 330, curiosamente, quer dizer, ontem, enquanto que o autor javista escreve no ano 960. Lá vai se afastando de Cristo, vai aumentando. 960 é quase 1000 anos antes de Cristo, enquanto 330 é quase antes de Cristo nascer. Então, o Eloísta só escreve no ano 330, o javista no ano 960. Agora, a grande sacanagem, e é a razão desse nosso intercurso até chegar à criação do homem, viu, minha gente? Isso é para chegar à criação do homem. É que tiraram um pedacinho. Esse pedacinho é que é a minha indignação. É uma sacanagem sem nome. Porque esse pedacinho, essa introdução ao Gênesis 2, é que é a chave de uma compreensão que sem ela nós não teremos. Tiraram a profeta Jeremias, limpou o bumbum com ela, ou queimou, ou rasgou, fez lá o que seja. Mas um programa especial, já disse a vocês, rescaldou o programa. Então ele está aqui, nós temos ele em 2 livros, nós temos no livro o livro de Harold Bloom e David Rosenberg, ele está aqui, eu li para vocês no vídeo passado, e ele está aqui em espanhol, em Robert Graves e Harold Bloom, aqui está em espanhol. Né? Aqui só tem muita coisa. Então, eles dois mostram qual era o prólogo do Gênesis 2. A minha indignação é essa, porque sem entender o prólogo do Gênesis 2, então o Gênesis 2 vai ficar sem sentido nenhum. E outra coisa, vai ser, aparece assim uma coisa, uma bagunça.
comparando o Gênesis 1 com o Gênesis 2, parece que não tem nada a ver entre um e outro. Tem tudo a ver. Então, esse é o nosso problema. E vocês vão ter que suportar, porque eu não gosto de águas rasas, né? Então, algumas pessoas aí falam, um oceano de sabedoria com água que eu passo pelas canelas. Esses não me interessam. Então, eu gosto de passar com água pelo pescoço. Então, vocês vão comigo? Vocês são a minha escola. Muito obrigado. Muitos alunos disseram, professor, sou seu aluno assíduo. Professor, conta comigo. Então, nós já temos uma escola. Eu não sei se daremos o nome à escola, né? Mas já temos a escola, graças a Deus. E o nosso Nubank está com R$555, que se comprometeram a fazer essa doação mensal. Se fizerem, então a nossa escola terá um capitalzinho para poder aplicar, para quando eu me virar, minha voz não diminuir, botando aquele microfone aqui, que não importa o que eu faça, se eu botar alguma coisa na minha frente, a minha voz não vai desaparecer, e outras coisas, né? Não será meu, será da escola. Com muita alegria, então, agradeço os donativos. Então, fechamos o mês praticamente, ainda estamos no dia 24, ainda tem gente que pode doar, né? Com 555, 6.400 inscritos, quase 6.500. Vamos fechar em 6.500, porque é 6.400 e tantos. 6.400 visualizações, 401 inscritos e cerca de 140 alunos que nos perguntam. E aí, graças a Deus, hoje eu estou tendo tempo de gravar, mas vou ver se ainda consigo responder as perguntas. Porque se eu digo o que eu disse aqui, né, você manda uma pergunta e eu não respondo, o que é que eu estou fazendo? Então, para eu ser um professor e para vocês me darem a honra que vocês me deram, muitíssimo obrigado. Eu estou muito feliz. Ontem foi o dia da comemoração, ontem no vídeo anterior, porque nós criamos uma escola. Nossos vídeos são videoaulas e nós temos 140 alunos que nos fazem perguntas, sugestões, críticas construtivas, às vezes algum pisa na bola e diz alguma bobagem, mas eu respondo sempre com muita paciência. Então, agradecido pelos donativos, agradecido pelos visualizadores que não se identificam, que já são 6.500, agradecido pelos inscritos, que já chegaram a 401, né? Então, fechamos esse vídeo e vamos então começar o próximo com o professor Júlio Surri, explicando por que é que a Bíblia começa com Bereshit bara Elohim. Ele vai explicar isso. Então, é do nosso interesse. Por que é que o Gênesis começa com Bereshit bara Elohim e se chama em hebraico Sefer Bereshit? Ele vai explicar isso. Também vai explicar o Gênesis 2, mas aqui eu só vou querer no próximo vídeo explicar isso aqui, tá bom? Então, muito obrigado. Se tiverem dúvidas, mandem perguntas, porque o que eu quero é alunos. É uma escola. Nós somos uma escola. Se quiserem sugerir o nome, podem mandar que a gente vai dar o nome. Se não quiserem, fica sendo apenas a escola das nossas videoaulas do canal Guia dos Perplexos. Até ademã. Amanhã eu vou, se Deus quiser, gravar outro e hoje vou responder a quem perguntou. Tchau.